Estamos de volta com o programa Perfil Regional, que hoje recebe aqui o professor Marcos Roberto, ele que é professor da PUC Minas Arcos e PUC Minas Belo Horizonte, e também presidente do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de Arcos. E é nesse assunto que nós vamos tocar agora, professor. Você foi eleito, né, presidente aqui do Diretório de Arcos, e eu queria te fazer uma pergunta. Há uma discriminação, um preconceito por ter sido de fora, apesar de já estar quase 8 anos na cidade, e como que foi feita essa eleição? Bom, as eleições para as direções executivas do partido, ela acontece de uma maneira inédita, né, nos partidos políticos brasileiros, né, no PT, na medida em que é o único partido que faz eleições diretas para o seu quadro de direção, né? Então é um processo completamente democrático, é realmente um processo direto, quando os filiados eles vão, né, e elegem, né, o presidente e o diretório, né, municipal, estadual e o diretório nacional, né? Então esse talvez poucos partidos no mundo, né, elegem o seu quadro de dirigentes, né? Então o processo transcorreu de uma maneira bastante tranquila, né? Eu assumo o PT de Arcos, acho que com 2 grandes desafios, né? O primeiro é dar conta de dar continuidade ao excelente trabalho que o antigo presidente, o Dorinho, realizou no partido, né? O Partido dos Trabalhadores em Arcos, ele é o único partido informatizado, é um partido, né, bastante organizado, apresenta suas contas em dia, né, junto à Justiça Eleitoral, de tal maneira que o Dorinho ele fez um excelente trabalho do ponto de vista da organização institucional do partido, né? Então, um primeiro desafio é dar continuidade a esse tipo de trabalho, obviamente contando, né, com a experiência e com a competência e lealdade do próprio Dorinho, né, que está como vice-presidente do partido hoje. Né, o segundo desafio é assumir o partido em ano eleitoral, quer dizer, é pegar uma batata quente, na verdade, porque ano eleitoral é um ano extremamente pesado, né, de muitas negociações, de muitas conversas, né, de ir a campo, de buscar votos, etc. Então, esse desafio vai implicar, né, na minha gestão de conseguir levar o PT a ter êxito nessas eleições. Nesse sentido, nós estamos trabalhando muito fortemente a fim de elaborar um plano de governo para a cidade de Arcos, uma vez que nós temos a convicta, né, intenção de ter candidatura própria, né? Então nós vamos estar negociando, conversando com outros partidos a partir da nossa proposta para ver, né, como que nós vamos poder conseguir o apoio, a colaboração de outras forças políticas da cidade, né? Então eu acho que esse talvez seja o principal desafio, ou seja, criar, né, elaborar um plano de governo que realmente seja adequado e interessante para uma cidade como Arcos, né, para uma cidade com as características de Arcos. No centro de Arcos, há algum preconceito do presidente ser de fora? Olha, nós sofremos alguns comentários, né, com relação a essa questão, ao fato de eu não ser da cidade, né? Algumas pessoas comentaram, afinal de contas, ele não é conhecido, não é da cidade, como é que vai assumir um partido, né, sem conhecer bem as questões da cidade, etc. Bom, eu acho que a cidade de Arcos, em primeiro lugar, é uma cidade aberta, né? Uma cidade que recebe pessoas de fora, então nós temos muitos migrantes na cidade, de tal maneira que eu não tenho nenhum constrangimento de ser de outra cidade, né, e assumir, né, um partido político que é composto de pessoas também de outras cidades, e a maioria das pessoas do partido, que inclusive, né, me elegeram, são da cidade, né? De tal maneira então que para mim não há nenhum constrangimento nisso, mas de qualquer maneira houve esse tipo de comentário, né? E a respeito disso, né, não só o fato da cidade ser uma cidade que recebe
muitas pessoas de fora, né, há muitos migrantes, como eu disse, como eu acho que a história de Arcos mesmo demonstra, né, a importância de pessoas que não são da cidade, mas que contribuíram de maneira muito forte, né? Eu acho que, inclusive, né, a cidade de Arcos tem uma dívida histórica com, por exemplo, o ex-prefeito Paulo Marques, atual vereador, que, né, fez uma gestão muito importante, muito boa para a cidade, e ele não é do município, né? Então eu acho que nós temos que realmente, né, assumir, né, a cidade assumir essa vocação de ser uma cidade industrial, que recebe gente de fora, e que essas pessoas também elas realmente possam colaborar, uma vez que há vários, né, migrantes no município. Professor, quando que é a posse e onde vai ser? A posse ela vai ser no próximo dia 30, né, de janeiro, então na próxima quarta-feira, às 19 horas, na Câmara Municipal de Arcos, né? Nós vamos estar recebendo várias lideranças políticas, né, do entorno aqui do município, de outros municípios e também da cidade, né? Então gostaria de convidar você e aos telespectadores, né, que possam participar conosco lá, ouvindo um pouquinho. Dia 30 na Câmara Municipal de Arcos. Dia 30 na Câmara Municipal. Tá certo. Professor, o PT cresceu muito nos últimos anos, tanto em nível estadual como federal. Em Arcos, ele tem muito organizado, como você já disse, né? Tem até uma dívida histórica com o município em questão de crescimento, mas em termos de eleições, teve efetivamente no poder, tem muito tempo que o PT de Arcos não faz nenhum vereador. Em que o PT você acha que errou ou você acha que a cidade não tem muita cara do PT? Bom, eu acho que há a cidade, o eleitorado de Arcos é um eleitorado bastante exigente, não é? A própria cultura política de Arcos também, ela é bastante peculiar, não é? E as forças políticas em Arcos também, elas se apresentam muito concentradas. Então, o que a gente tem notado, né, pelo menos eu, conhecendo um pouco a história de Arcos, é que há uma sucessão no poder de grupos políticos, né, familiares, no poder executivo, né, nos últimos tempos, né. As agremiações partidárias em Arcos, elas também não têm o mesmo apego político que tem as personalidades políticas. Então as pessoas elas votam muito especificamente em personalidades, em pessoas, e não votam em partidos políticos, né? E o Partido dos Trabalhadores ele tem um diferencial em relação aos outros partidos no estilo de fazer política, né? Então, embora o partido no Estado e no Brasil tenha crescido no que diz respeito a ter cargos políticos, posição de poder dentro dos municípios e no Estado, né, em Arcos o partido ele foi crescendo em outro sentido, no sentido de ir se organizando, né, e se organizando e se preparando. Eu acho que hoje o partido tem maturidade para se colocar diante do cenário político, né, com mais propriedade. Não quero dizer que, né, nas gestões anteriores o trabalho nesse sentido tenha sido equivocado. Acho até que, pelo menos nas duas últimas eleições que eu estive presente na cidade, o partido talvez tenha feito, né, escolhas equivocadas. O partido tenha feito escolhas equivocadas, né? Mas agora, o que são águas passadas, nós estamos nos preparando exatamente para assumir uma outra postura política do partido. O partido cresceu, né, do ponto de vista do número de filiados. Hoje nós somos o 5º maior partido em Arcos, né, com uma organização partidária muito próxima dos nossos militantes, né? É muito comum nós perguntarmos aí para alguns eleitores, né, de qual partido que você é. Fala assim, eu sou do partido de fulano de tal, mas não sabe o nome do presidente do partido, não sabe quais são as propostas do partido, e isso não acontece com o militante do PT. Vamos fazer um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta.